Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, fortalecendo-nos, encorajando-nos, para que possamos bem cumprir nossa trajetória. Estamos estudando o maravilhoso livro Nos Domínios da Mediunidade, que é a oitava obra da coleção fantástica chamada de A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelas mãos santificadas de nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Eu, cada dia mais que estudo essa obra, me encanto com a didática, uma didática com concatenamento da obra. Ela é de um planejamento maravilhoso, celestial realmente. Por exemplo, eu disse no capítulo passado, no capítulo 1, que a mediunidade é talvez o assunto mais importante da doutrina espírita, porque ela é a própria razão de ser da doutrina. Sem mediunidade não haveria doutrina espírita, que a mediunidade é por onde é o conduto natural de que a comunicação entre os dois planos acontecem. Portanto, é um assunto absolutamente fundamental e está em todas as obras, também muito complexo. Mas o interessante na didática que André Luiz nos traz, certamente como mensageiro dos benfeitores espirituais, é que esse assunto da mediunidade ele vem sendo trazido de forma suave, de sorte que a gente possa ter uma compreensão, digamos assim, continuada, didática, para a gente ir assimilando cada vez mais essas informações. Em todas as obras esse assunto está posto, todos. Vemos, por exemplo, na obra número 1, Nosso Lar, que é um livro autobiográfico, onde a Luiz conta a sua situação, sua dificuldade, passa a umbral um certo tempo, e lá várias questões de mediunidade são trabalhadas, mas, afinal de contas, ele é trabalhado e começa o seu trabalho de benfeitor espiritual, de ser um trabalhador, de missionário da luz, podemos assim colocar, não é? E de lá para cá, esse trabalho, cada obra é posto. Mas eu queria chamar a atenção especialmente para o livro Missionário da Luz. Essa obra, ela traz informações muito, muito importantes, por isso que eu acho que seria importante para quem não leu ainda Missionário da Luz, ou quem mesmo leu, dá uma consultada, notadamente nos 3 primeiros capítulos, para ter uma compreensão disso. Porque nesse livro, André Luiz, na companhia do benfeitor Alexandre, ele frequenta uma instituição espírita no Rio de Janeiro e vê como é que é a sua funcionalidade. Mostra o trabalho que é feito dos dois lados da casa da sala mediúnica, com o trabalho dos médicos, com o doutrinador, e a equipe que está do lado de lá, mostrando a fundamentalidade do trabalho da equipe espiritual na preservação do médio nas comunicações espirituais, mostrando como ela é feita, como a parte do organismo que, na verdade, é preciso ter um cuidado especial, e há uma preparação do médio antes de começar o trabalho, visando preservar a saúde do médio. Há também todo um cuidado de lá, há uma seleção de quem vai falar, não é assim, chegou e incorporou, não, é feito um trabalho lá do lado de lá, mostrando todo o imenso cuidado que é feito nesse aspecto, mostrando como ele é interessante. Então, lá mostra direitinho a importância de cada parte do corpo, mostra a importância da pineal, que é através dele que a mente coordena toda a parte do corpo, tudo, mostrando esses detalhes todos. Mostra lá também, o que eu achei interessantíssimo e é importante, lembra que André Luiz fala o tempo todo, no capítulo anterior, na fala de Albério, de Wallace, fala da importância da disciplina, fundamental a disciplina para que o trabalho flua, para que, na verdade, o benfeitor, o médium seja o portador das mensagens dos benfeitores espirituais, onde se dá de duas coisas básicas, a disciplina. A gente precisa entender disciplina como uma forma, um conceito lato, largo, não só disciplina emocional, não, é muito mais do que isso, ele mostra lá, né? E também a absoluta necessidade do estudo, para que haja o lastro intelectual, para que, na verdade, quando as comunicações espirituais aconteçam, esse médium consiga compreender os termos que estão lá. Então, engana-se quem imagina que Chico era um homem ignorante. Não, ao contrário, era um homem altamente evoluído em termos de conhecimento,
Certamente que nessa encarnação não, mas nas anteriores com certeza, para poder tratar de assuntos de tanta, uma variedade gigantesca e poder trazer poesia, medicina, cultura, enfim, tem que ter esse baixo. E foi dito isso no capítulo passado. Mas quando ele fala da questão de se ter a, como se diz, para que, na verdade, haja receptividade adequada, que você precisa ter o equilíbrio, né? Que é fundamental, a disciplina, que é a palavra certa, quando André Luiz se encontra lá ou quando o Chico se encontra com Emmanuel no açude, que ele fala de disciplina, disciplina, porque disciplina não só é do campo do equilíbrio emocional, não, é muito mais. Lá no livro missionário fala disso. Ele mostra um grupo de candidatos a médio, no curso de formação de médios. No universo daquelas criaturas, mostra que a grande maioria deles não tem a menor condições ainda de receptividade. Porque então desequilíbrio. Aí ele mostra o desequilíbrio do álcool, por exemplo, que causa seríssimos problemas na parte orgânica, criando dificuldades imensas para que haja sintonia com o benfeitor espiritual, não tem condições. Então, a disciplina orgânica ela é fundamental. O álcool é um fator de dificuldade, além de fazer mal à saúde. Mostra a importância, por exemplo, da disciplina sexual. As pessoas que não têm equilíbrio, isso causa sérios transtornos que comprometem todo o equilíbrio orgânico. Então, a disciplina tem um conceito largo para a gente entender, e mostra lá, está dito isso lá. Assim, mostra também a história da questão alimentar, a necessidade no dia do trabalho você estar equilibrado, não comer carne vermelha, não comer em excesso, porque, na verdade, o organismo físico, a máquina tem condições de recepcionar. E ele tem que estar equilibrada. O organismo ele precisa de energia para vários funcionamentos de vários setores do corpo. Se você come em excesso, você vai extrair de outros órgãos a energia que iria atender outros órgãos, o coração e outros, para fazer face à digestão, causando desequilíbrio no organismo. Então, tudo isso ele coloca lá. Ou seja, toda uma parte inicial do estudo ele mostra. Para chegar um dia o médium a ter equilíbrio e ser portador, e ter ele a receptividade dos benfeitores espirituais, há necessidade do equilíbrio não só moral, mas também do equilíbrio emocional e muito mais disso, orgânico. Tudo isso foi tratado lá com muita beleza, não é? Mostra a imensa dificuldade do trabalho da mediunidade. Não é uma coisa simples. Todos nós somos, mas o exercício da mediunidade ele é muito complexo, ele é muito difícil. Então, está colocado isso lá. Ou o que dizer da reencarnação de Segismundo, para mim, o texto mais explicativo, mais rico em informações que tem na doutrina que eu li. É a Reencarnação de Segismundo, com muitos episódios da mediunidade. Então, esse livro não é à toa, o nome dele é Nos Domínios da Mediunidade, ou seja, para a prática da mediunidade com domínios, ou seja, com equilíbrio, com coordenação, para que você possa ser portador dos benfeitores espirituais, há que ter um equilíbrio muito forte. Há que ter a história da disciplina fundamental, vou dizer, larga, entenda essa compreensão de disciplina largamente, e também a questão da intelectualidade, do estudo, como sempre fundamentais. Ou seja, a mediunidade tem que ser baseada nos ensinamentos de Jesus, a mediunidade com Jesus, como está dito lá nessa própria obra. Ele é muito importante. Então, para que, na verdade, a gente chegue a esta obra de hoje, no domínio da mediunidade, que vai tratar de mediunidade, é uma obra voltada notadamente para os médios, para a disciplina, para o equilíbrio, para quem trabalha na sala mediúnica, doutrinadores e por aí vai. Ele chegou por etapas. Eu vi aqui, por exemplo, de assuntos importantíssimos em várias obras, não só Missionário da Luz, mas em Libertação, em Obreiro da Vida Eterna, os Mensageiros, tudo está posto. E a gente vai gradativamente mostrando alguns pontos, trazendo informações dessas obras para que vocês possam lá consultar. De forma que vocês possam ter uma compreensão da riqueza e do detalhamento e da didática que essa obra maravilhosa traz. Bom, feito isso, lembremos que no capítulo 1 foi apresentado o André Luiz e Hilário, que estão juntos nessa obra, estavam juntos também na obra anterior, Entre a Terra e o Céu, apresentado pelo ministro Clarencio, a Aulus, para que eles pudessem desenvolver um trabalho de aprofundamento dos estudos da mediunidade, mais notadamente para a mediunidade no plano físico. Como é feito isso? De forma que pudesse orientar os médios que trabalham no dia a dia, certo? Então foi então feito uma conversa entre Aulos e André Luiz para mostrar o que eles queriam, né? Foi me mostrar que eles queriam algumas informações a respeito disso, porque é um assunto muito complexo, né? Qual era o objetivo? E depois foi feita uma palestra, eles foram assistir a convite de Aulos, uma palestra
do benfeitor Albério, que trouxe muitos conceitos importantes a respeito, por exemplo, da sintonia. Sintonia é tudo. Não há obra mediúnica sem sintonia. É fundamental isso, foi dito isso. Estudo, etc, 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 etc. Certo? Então, hoje, vamos aqui, feito esse delineamento a respeito do que é que se quer, qual é o objetivo, hoje aqui ele começa, então, uma segunda etapa, já partindo para o campo de trabalho, onde vai ser realizado. Outra coisa, terá, por isso que eu dizendo que começa a obra didática demais, porque ele mostrou lá a dificuldade do trabalho da mediunidade, da disciplina, etc, etc, mostrou os médios desequilibrados, e aqui vai trazer, para que possa ser estudada essa obra, um grupo coeso que trabalha a mediunidade à luz do Evangelho de Jesus, médios esclarecidos. Mas ele faz questão em cada obra mostrar na fase inicial como a coisa é complexa. E para chegar a esses predicativos, há necessidade de ter uma série de informações. Por isso, a palestra de Albério foi tão importante, né? Junto às informações trazidas nas obras anteriores. Então, começa assim dizendo, no capítulo 2, chamado O Psicoscópio. E é importante entender essa palavra psicoscópio. Psi, quer dizer, da psique, coscópio é a capacidade que a gente tem de ver, de ver, né? Porque, na verdade, é um microscópio. A gente não vê aquelas coisas minúsculas, a fundo, não vê com nitidez. Então, a ideia do psicoscópio é auscultar o espírito da criatura. Vê que coisa interessante isso. Então, começa dizendo assim: tomando a convívio dos nossos assistentes de aulas, porque terminaram a palestra no dia anterior, no dia foram embora e voltaram no dia seguinte, na noite imediata, voltaram, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera, como sempre, né? Creio haver traçado o nosso programa. O que quer dizer isso, gente? Aulos ouviu o que eles queriam, qual era o objetivo deles. Olha, pensei em tudo que vocês falaram e acho que eu tenho um planejamento aqui para o nosso trabalho, disse ele, né? Fim da ligeira pausa, disse ele, atender disso. Admito que devemos centralizar nossas observações em reduzido núcleo. Ou seja, se vocês querem escrever sobre mediunidade equilibrada com resultados para orientar os médios da Terra, seria importantíssimo visitar uma instituição que trabalha a mediunidade com base no Evangelho de Jesus, com médios equilibrados, com disciplina e com conhecimento, com estudo. Porque aí vocês vão colher informações importantíssimas. Diz ele, onde melhor? Dispomos do fator qualidade, porque ele já viu lá no missionário, por exemplo, que os médios equilibrados não tinham a menor condição de fazer. Então, se o objetivo é esse, ele diz, olha, a gente precisa visitar uma casa, uma instituição que tenha esses predicativos. Olha, temos um grupo de 10 companheiros encarnados, disse ele, nessa instituição que vão visitar, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas, ou seja, 4 médios maravilhosos, não só mediunidade desenvolvida, mas um lastro moral respeitável, ou seja, tem exatamente os pré-requisitos para a vivência da mediunidade com Jesus, com domínio, com equilíbrio, com coordenação. Significa isso, né? Trata-se de um pequeno conjunto de serviços, a instituição que está falando, a serviço de trabalhadores que trabalham nessa instituição, a serviço de uma instituição, esses médiums, consagrada ao ideal cristianizante. O que significa isso, ideal cristianizante? Que trabalham em conformidade com a vivência do Evangelho de Jesus. Então, já diz claro, esses médios equilibrados desenvolvem suas tarefas em conformidade com o Evangelho. Desse grupo base, ser-nos-á possível, disse Aulus, alongar apontamentos e coletar anotações. O que significa alongar apontamentos e anotações? Ou seja, vocês vão poder estudar vendo a prática, são alongar apontamentos, trazer considerações e pode anotar. Para quê? Para escrever o livro que é o objetivo de vocês. Significa isso. Que se façam valiosos a nossa tarefa. Ou seja, essas informações que vocês vão vivenciar, vocês vão verificar, tal, vocês vão poder aprender muito, discutir, até debater, e ao mesmo tempo as anotações na tarefa da mediunidade com Jesus. É isso que ele quer nos dizer. Fitou-nos com bondade, disse André Luiz, por um instante, e disse: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no ciclo terrestre, ou seja, na materialidade, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. O que é que ele quer dizer com isso? O objetivo de vocês é aprofundar conhecimentos a respeito da mediunidade com Jesus, equilibrada, etc., etc., no ciclo terrestre.
Porque o teste é muito mais complexo do que no mundo espiritual. É mais complexo por uma questão muito simples, que as pessoas, os médios, o grupo de médios que trabalham do lado de lá da instituição espírita, são médios equilibrados, são médios que vão lá para ensinar, são instrutores. E, naturalmente, o trabalho no teste é muito mais complicado pela fragilidade nossa, pelo nosso estágio evolutivo muito menor dos médios, a falta de disciplina, etc, etc. Por isso que aqui é muito mais difícil. Eu acho importante dizer isso para a gente compreender, tinham visto isso lido em várias instituições, em vários livros espíritas, que a comunicação entre os dois planos é muito mais fluido pela falta de médios equilibrados e estudiosos. Se tivesse a facilidade, a comunicação seria muito mais fluida entre os dois planos, mas não. A imensa dificuldade é encontrar um médium em condições de ser o porta-voz dos benfeitores espirituais iluminados. Dificílimo. Os Chicos Xavier da vida são coisas raríssimas. Os Eurípides de Bassanufo, de Valde, por aí vai. Não é? Isso que quer dizer. Sem sim, André Luiz e Hilário disseram sim, ficou muito satisfeito e tal, né? Isso é, o objetivo, disse André Luiz, é auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados. É o objetivo da obra, na execução de serviços em que se mostraram comprometidos. Ou seja, aqueles companheiros que estão na instituição espírita, que vieram com missão, quando reencarnaram no campo da mediunidade, o objetivo da obra é esse. É que eles possam exercer a mediunidade com equilíbrio, que possa ser produtivo e ser porta-voz dos benfeitores espirituais. Esse é o objetivo da obra, que delinea claramente o objetivo da obra, diz André Luiz e Hilário ao benfeitor Aulos, né? A oportunidade, disse André Luiz, por esse motivo, surgiu diante de nós como uma verdadeira bênção. Ora, se o objetivo é esse, é colher informações, aprender e colher informações por livro, a visita nesse local com médicos especializados, com médicos equilibrados, será ótimo. Decorridos alguns instantes, no entendimento da conversa, disse Aulos, sigamos em frente, o tempo é curto, não podemos perder tempo não, que é um tempo curto. Curto. Aí então o André Luiz, como todos nós sabemos, é muito curioso e Hilário não é diferente, quando ele pegou uma pasta, colocou debaixo do braço para saírem os três à busca da instituição espírita, onde eles eram desenvolvendo o trabalho, eles ficaram logo curiosos. Mas, escuta, que pasta é essa? Né? Perguntaram logo, né? É, aí, aí o Aulo disse, não, isso aqui é um... A gente passou duas páginas aqui. Ele disse, não, isso aqui, na verdade... Ixi, passou um monte de página aqui. Temos aqui um psicoscópio, como eu falei, psico, que é o psique, que estuda capacidade de ver o psique de cada um. De modo, aí ele foi explicar o que significa o psicoscópio. De modo a facilitar os exames e estudos, olha, exames de quem? Dos médios ou mesmo de espíritos qualquer, e o estudo, porque na hora que você consegue visualizar a parte interna, a parte, digamos assim, a tela mental do médium, você facilita o que você quer. O estudo facilita muito, né? Sem a imposição de acurada concentração mental, porque nós sabemos muito bem que os médios, as pessoas que têm a evolução, têm a clarividência, têm a capacidade de mergulhar na tela mental e ver a história daquele camarada. Nós já vimos isso lá atrás nos Mensageiros, já vimos lá atrás nessa discussão. Vimos lá no Obreiro da Vida Eterna, quando foi o padre Domênico foi resgatado lá da região do umbral médio, Luciano, a enfermeira, tinha essa capacidade de clarividência e via toda a história dele, tudo como é que aconteceu, por que ele está ali, né? Diz, olha, para evitar esse trabalho imenso de cada ser um trabalho individual, de clarividência um a um, não. Com o psicoscópio ele tem capacidade de fazer rapidinho esse exame aqui e saber o perfil de cada um, disse ela. E aí eu me lembrei que esse mesmo aparelho, ou um assemelhado, foi usado lá no livro Libertação. Quem dá uma olhada no capítulo 5 de Libertação vai ver lá que existia um aparelho semelhante chamado de captador de ondas mentais. Está lá. Onde era feito pelas entidades das sombras um trabalho no julgamento das criaturas profundamente felizes, era levantado o perfil de cada um deles, com a finalidade de punir, etc, etc, etc. Ou seja, esse assunto não é novidade, já existe lá atrás. Por isso que eu estou dizendo como é importante, como essa obra ela é concatenada, tem uma didática refinada, né? Já tocaram nesse assunto lá atrás, ele está apenas aqui trazendo à luz, a lume, um aparelho semelhante, né? Tomei o enigmático volume, André Luiz pegou a pasta, chamando a mim, o trabalho de transportar até a instituição onde aconteceria. André Luiz foi o portador desse material. Notando, então, que na Terra o minúsculo objeto não pesaria mais do que algumas gramas, dizendo que era muito leve, André Luiz dizendo. Ele estava transportando, vou dizer, era um pequenininho e tal. Uma curiosidade lá em cima, Hilário indagou, sem preâmbulo diretamente à aula, escuta,
psicoscópio? Que engenho novo é esse? Curioso como ela é sempre. Aí a aula vai explicar, olha, é um aparelho a quem intuitivamente se referiu o ilustre estudioso do fenômeno espírita, em fim do século passado. Aí qual é o objetivo do aparelho? Destina-se à auscultação da alma. Olha que coisa interessante. Você aponta e tira uma ficha daquele espírito, a auscultação da alma, com o poder de definir-lhes as vibrações que está lá posto na mente, boas ou más, né? E com a capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, não só do espírito, mas também da matéria, esclareceu Aulus com um leve sorriso. Assim, né? Desculpa, eu dei uma passadinha aqui. Deixar uma situação da alma com o poder de definição e com a definir as vibrações, com a capacidade da matéria. Esclareceu Aulus, esclareceu, tá certo, esclareceu Aulus. Só, tanto dá para ver o espírito, mas também dá para analisar a matéria. É perfeitamente possível, porque às vezes na matéria está impregnada uma energia, até um que aconteceu. É possível você verificar o que aconteceu, por exemplo, no assassinato, algo do gênero, né? Esperamos esteja mais tarde, disse Aulus. Olha, é um assunto, um aparelho tão simples e importante. Esperamos que um dia, lá na matéria, na Terra, temos capacidade de usar algo semelhante entre os homens, disse ele. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, sem posição de energia, né? Utilizando-se de elementos radiantes, de raios, portanto, análogos, na essência, a raio gama, disse ele. É um aparelho que tem essa funcionalidade. É constituído por óculos de estudo, ou seja, de percepção. Óculos de estudo que você tem a capacidade de analisar. Ao focalizar, se extrair dali uma radiografia rápida, ter uma visão aprofundada do assunto, com recursos disponíveis para a microfotografia. Ou seja, é possível, inclusive, não só ver, mas tirar fotografia do interior da alma de alguém, mais ou menos o que ele quer dizer. Veja que aparelho interessante. Enquanto demandamos a cidade, ou seja, estava nessa conversa, indo para a instituição espírita, na casa onde eu fazia o estudo. Essa conversa estava acontecendo no deslocamento do encontro deles para a cidade onde iriam encontrar a casa espírita que fazia o trabalho, né? Aí só, explicando. E enquanto demandava a cidade em que cabia operar, a aula foi explicando. Em nosso esforço de supervisão, e aí mostra que o trabalho de aulas era um trabalho imenso, segundo nos disse lá o ministro Clarence, no capítulo anterior, eram os mais especializados, com larguíssima experiência de quase 2 séculos no trabalho da mediunidade. Ele era uma espécie de supervisor do trabalho das instituições espíritas, não um trabalhador, digamos assim, comum, ele era um conhecimento que ele tinha imenso, era uma espécie de supervisor. Por isso que diz aqui, em nosso esforço de supervisão do trabalho, ou seja, muito provável que ele fiscalize o trabalho das instituições espíritas da mediunidade, como é que está se dando, está certo, está inadequado, certamente para que o trabalho da espiritualidade possa atuar naquela instituição, disse ele. Podemos classificar, sem dificuldade, as expectativas desse ou daquele agrupamento de serviço psíquico que aparece no mundo. Ou seja, na hora que a gente vai a uma instituição espírita e aplica o psicoscópio, a gente tem capacidade fácil de descobrir o perfil dos trabalhadores que estão lá. Esse é o trabalho de supervisão, que está certo, que está errado, que pode melhorar ou não. Ou seja, ele faz uma espécie de diagnóstico, uma radiografia do trabalho que é feito nas salas mediúnicas das instituições espíritas, ele está dizendo isso. Analisando a psicoscopia, disse ele, assim, essa fotografia, de uma personalidade ou de uma equipe de trabalho, tanto pode ser individual como de uma equipe, é possível notar as possibilidades, ou seja, o potencial que eles têm de trabalho, e caracterizar a situação, deficitário ou não. Ou seja, um exame rápido, sem precisar fazer um exame acurado de um a um, rapidinho esse aparelho tem condições de traçar um perfil dos trabalhadores que estão à frente, do doutrinador, do médio doutrinador e dos médios outros, né? Segundo as radiações que projetam, deles, os médios que projetam radiação, todos nós emitimos radiação, planejamos, olha que informação interessante, por isso que ele é supervisor, planejamos a obra que pode realizar, ou seja, as possibilidades no tempo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? O trabalho de supervisão que ele faz às instituições espíritas não vão dar tarefas a uma instituição espírita que não tenha médios equilibrados. Não se pode dar um fardo maior do que pode carregar. Você não vai confiar tarefas importantes a uma instituição que não tem a condição de realizar. As tarefas importantes são instituições de equilíbrio e médios à altura. É fácil verificar que várias tarefas de relevo não são feitas em determinadas instituições de espírito que não têm equipe suficiente para isso, não dá equilíbrio, não é, etc, etc.
Se o trabalho de supervisão é importante, porque traça um perfil das possibilidades da equipe que trabalha naquela instituição espírita. Meu colega André Luiz disse, ficou muito surpreso ao ouvir ele e Hilário aquelas informações. Meio assombrado, entre assombrado e receoso, Hilário perguntou, de cara, isso tudo na conversa, na ida para o centro, né? Perguntou. Quer dizer, então, Aulos, que qualquer um de nós, perguntou ele, pode ser submetido a exame dessa espécie? Aí Aulos, mas é claro, sem dúvida nenhuma. Ora, disse ele, se nós somos supervisionados pelos nossos superiores? É óbvio que sim, disse ele. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, para saber com a nossa capacidade também, que está dentro de nós, ninguém esconde nada no plano espiritual, né? Tanto quanto pesquisamos agora os planos da retaguarda. Ou seja, é um instrumento de trabalho importante no trabalho da fiscalização, no trabalho mediúnico importante. Aí eu lembrei que alguém deve lembrar da história da fotografia da Aura. A Aura também nos traz informações daquela fotografia Kirlian. Alguém deve lembrar dessa história, das fotografias, desde a década de 40 que isso aí existe. Que busca a aura, que é exatamente essa parte energética. É para tentar, é algo, claro que não é no mesmo nível do psicoscópio, mas talvez seja um começo desse trabalho para tentar já se fotografar a aura, para saber as energias, as energias que você, que cada um tem, né? Disse ele. E esse espectroscópio? Se o espectroscópio, dizendo ele, que é um aparelho, tem uma composição, que estuda a composição de um objeto luminoso, esse espectroscópio, ele está explicando. Se o espectroscópio tem a capacidade de estudar a composição de um objeto luminoso, permite ao homem pesquisar, perquirir a natureza dos elementos químicos que está lá, ou seja, se ele tem essa capacidade, localizando a enorme distância através de ondas luminosas, ora, por que não podemos com muito mais facilidade identificar os valores da individualidade humana pelos raios que emite, certo? Se existe o espectroscópio que hoje é feito usado na Terra, por que não podemos usar esse? Que é mais simples, aponta o psicoscópio tem um perfil rapidinho. Por quê? Pelas vibrações que a gente emite à mente. Tem essa capacidade de fazer isso com mais facilidade, disse ele. A moralidade, olha o que é que o psicoscópio pega. O que é que ele tem capacidade de pegar? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis e podem ser fotografadas através de uma ligeira inspeção com o psicoscópio. Então, é um aparelho de muita importância no trabalho das instituições espíritas, notadamente no trabalho dos benfeitores espirituais, que, digamos assim, que fiscalizam, na questão do domínio da mentalidade, se determinada casa pode ou não ter alguma tarefa, pode ou não determinado benfeitor trabalhar naquela casa, se tem os trabalhadores com perfil em condições morais e, ao mesmo tempo, equilibrados para resolver, para desempenhar determinada função. Veja que informação interessante, né? Disse ele. Mas Hilário, como sempre, perguntou, disse: escuta, Aula, e hipótese de surgir numa instituição arraigados, elementos arraigados ao mal, numa equipe de médiuns, por exemplo, numa equipe formada por cooperadores do bem. O que quer dizer com isso? Imagine ter uma equipe equilibrada de médios e chega um de fora que não tem o mesmo compromisso, que pode fazer o mal, que pode desequilibrar o trabalho, etc, etc. A pergunta é nessa. Que importa essa ficha psicoscópica? Perguntou Hilário. Os instrutores, ou seja, do plano espiritual, os instrutores espirituais providenciam a expulsão? Pergunta essa, desse trabalhador desequilibrado? Não, será preciso, disse Aulos. Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, disse ele, a minoria encarnada no mal, encarcerada no mal, disse ele, distancia-se do conjunto, pouco a pouco, por ausência de afinidade. Isso é fácil de entender, gente. Né? Se todo mundo vai fazer um trabalho harmonioso e alguém é diferente, aquele cara vai sentir um peixe fora d'água. Vai terminar indo embora porque não vai sentir ambiente, não vai sentir clima. As propostas dele não são aceitas, etc. Sentir um peixe fora d'água. E às vezes chega num local que a gente não se sente bem, porque por uma razão ou outra, a gente não afita com aquele grupo que está ali. Essa é a história. Às vezes chega na instituição, você, puxa, é aqui mesmo que eu quero ficar. Me sintonizo, tenho afinidade com o grupo que está aqui. É isso que quer dizer. Contudo, alegou, de novo, Hilário, queridor, como sempre, disse ele. O que acontece a uma instituição, Hilário, como se diz, Aulos, cujo programa elevado degenera em desequilíbrio? Ou seja, tem uma instituição que tem uma equipe equilibrada, muito bem, e se de repente essa equipe desequilibra, que somos falhos, afinal de contas,
É possível? Eu acho interessante a didática, eu volto falando da didática de André Luiz, por isso. Porque, olha, escuta, tá, vamos visitar uma instituição equilibrada, mas não há possibilidade, não são ainda médios que estão na sua trajetória, não são seres celestiais, não, não pode acontecer de eles equilibrarem. Essa é a pergunta. Se chegar um, como é que, na verdade, vai poder, se chegar um que não está comprometido, ou se todos eles, de alguma sorte, se desequilibrarem, o que acontece? Pergunta nesse sentido. Então, ciência, se em instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, utilizando-nos a reconhecer, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de ficção, disse ele, acobertando a ignorância e a perversidade, ou seja, se desce a faixa vibracional. Então, nesse caso, perguntou Hilário, é, 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 tolerante, perguntou Hilário, e nesse caso, então respondeu Aulos, dispensando qualquer perseguição. Aí disse, olha, não, ela disse, olha, adiantou, tolerante. Dispensamos, nesse caso, dispensamos qualquer regime de perseguição a essa instituição, aos médios ou denúncia. Não, não há necessidade disso, disse ele, de jeito nenhum. Encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Naturalmente, os benfeitores espirituais, constatado que aquela instituição está em desequilíbrio, o que vai acontecer? Se afasta. Não é assim? É. Porque, por exemplo, Deus é Pai misericordioso e bom, e o tempo todo está nos intuindo para o bem, etc, etc. Mas quando você quer seguir o caminho do mal, deixa você. A história de que a dor ensina a gemer, tá, meu amigo, você vai. Quando o amor é colocado, você ignora o chamado do amor, vem a dor reparadora, né? Então ele diz exatamente isso. Ele diz aqui. Não, encarrega-se a vida de colocar no lugar que nos compete. E só ainda diz, os anjos ou ministros da esfera da eterna sabedoria, disse Aulos, entregam-nos com segurança as forças renovadoras no campo e da provação. É aquela história. Se afastam, deixam você por sua conta e a gente vai aprender com a dor. Quando o amor é chamado, os avisos são colocados, aí vem a dor reparadora, quer dizer isso, né? Sabe-se, se ele atualmente na Terra, que uma grama de rádio perde metade de seu peso em 16 séculos, imaginei. E que um ciclotron, que é um aparelho, é um acelerador de partículas, faz isso rapidamente, trabalhando com projetos atômicos acelerados a milhões de elétron-volts, disse ele. Realiza transmutação dos elementos químicos de imediato. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Que, na verdade, a evolução é vagarosa, é um processo. Mas se chega a dor vem. Por exemplo, a gente tem uma saúde que é uma maravilha de fé. De repente, a gente abusa, não toma cuidado, não tem cuidado com a higiene, não se alimenta direito, não dorme direito, aí vem a doença, né? Quando chega a doença que se instala, aí você começa a compreender que era preciso ter mais cuidado com a saúde. Então, a dor ensina a gemer, diz o dito popular, que eu gosto muito de repetir, isso que é importante. Ele está dizendo isso aqui. A dor, o sofrimento, o choque, olha, a evolução vagarosa dos milênios. Ou o choque, ou devagar, ou o choque brusco do sofrimento altera-nos o programa mental, aprimorando os valores. Você começa a tomar pé. Ah, meu Deus, se eu tivesse tido mais cuidado, que eu vou tomar daqui para frente para não passar pelas mesmas questões. Então, o processo de aprendizado é isso, é muito dinâmico. Às vezes a gente abusa de determinadas coisas e cai, aí aprende com a dor, com o sofrimento, com a angústia, né? Essas notas arrastavam-nos a divagações outras de Sandra Luiz. Entretanto, Aulos, com grande cultura que tinha, facilidade para tratar de determinados assuntos, disse ele, a de Sandra Luiz, eu já me expunha a perguntar questões extra-serviço, fora do assunto, porque um homem com a cultura dessa, a gente se estimula a perguntar determinadas coisas, mas ele, Aulos, chamou, deu um puxão de orelha e disse, olha, vamos, essa conversação é importante, mas não esqueçamos que o objetivo do nosso trabalho escrever o livro, não perder o foco, vamos ter disciplina. Disciplina é fundamental. Você não quer aprender sobre a mediunidade? Vamos centralizar o trabalho para cá, que é o que importa. Não vamos devagar, a divagação, que tu vai sair do foco. E a gente vai perder tempo no nosso trabalho que precisa fazer, disse ele. Né? Muito bem. Aí disse ele, se cair em digressão, falar coisa da química, o horário será, o horário se dissipará, né? A gente não conseguirá. Então, reajustando-se ao nosso objetivo, depois de puxão de orelha, ela disse, realmente, o psicoscópio, por si só, dá margem a uma quantidade imensa de reflexões. Vamos tratar disso que é o que nos interessa. Hilário concordou com Aulas, das puxão de orelha. Imaginemos uma sociedade, disse ele, humana,
nós da Terra, né? Que pudesse retratar a vida interior de seus membros. Seria. Imagine, se um dia o psicoscópio chegar aqui à Terra e tivermos capacidade de avaliar, cada um tem um perfil psicológico, analisar a moralidade, os sentimentos, etc. Como seria interessante, né? Disse ele. E então, Paulus concordou, sim, seria interessante, né? O futuro, disse ele, reserva prodígios ao senso do homem comum, né? Como uma perspectiva de um dia chegar por aqui será importante. Haveríamos, porém, alcançado o portão, disse ele, conversando sobre isso, o portão da instituição espírita que ia visitar, né? Aulus designou o santuário como sendo um local onde iriam visitar e onde centralizaria o trabalho de pesquisa e também de coleta de material, disse ele. Esta casa, começou a explicar agora Aulus a eles, que era aquela instituição. Essa casa espírita cristã onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observação. Ou seja, é aqui que vocês vão coletar o material que vocês precisam para aprender mais e, ao mesmo tempo, para escrever o livro que é o objetivo de vocês. Então, aqui vocês vão encontrar muito material para ilustrar o que vocês querem aprender e colocar para frente. Entramos, disse ele. Atravessando os recintos da instituição da casa, disse ele, encontrou muitas instituições, muitas entidades infelizes do plano espiritual, né? Se encontrou várias entidades infelizes lá dentro e tal. E Aulos disse, olha, nesse salão estavam várias entidades espirituais infelizes, aqui é consagrado os estamentos públicos, e as palestras, etc. E aquelas entidades que estavam ali certamente foram levadas para ouvir, provavelmente, as palestras dos pregadores da noite, para trazer ensinamentos evangélicos importantes. Todavia, disse ele, o núcleo que buscamos, ou seja, onde o objetivo, o estudo será realizado, não é ali. Vamos para a sala mediúnica, que é onde lá o trabalho que vocês vão trabalhar, que vocês vão colher informações e aprender muita coisa é lá, né? O núcleo que buscamos, disse ele, já é no reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo, ou seja, é aquele local de onde promana as conexões com o mundo espiritual superior. É lá, não aqui nesse salão, disse ele. Esconde alguns minutos, penetramos a canhada do aposento, onde se congregava a reduzida assembleia, certamente a sala mediúnica, em silenciosa concentração mental. Ou seja, estavam todos os médios lá concentrados para dar início ao trabalho daquela noite, certo? Estavam lá todos em silêncio, tranquilos, etc, etc. Estavam concentrados. Nosso companheiro, disse Aulos, fazem o serviço de harmonização preparatória. Todos nós sabemos que toda sala mediúnica, ninguém começa a desenvolver o trabalho para ter o contato com dois lados, dois lados da vida, se tiver uma preparação. Por que a preparação? É a harmonização. Criar uma ambiência para que, na verdade, sejam todos equilibrados, para que as conexões sejam feitas. Todos serenados, harmonizados, eles tinham uma musiquinha, uma prece, uma leitura edificante, etc., como forma de preparação para que haja as conexões. A gente chega da rua, cada um com sua dificuldade e tal, e ali, na hora da prece, todo mundo se harmoniza. É assim que funciona. 15 minutos de prece, disse Aulos, quando não sejam palestras ou leitura, com elevada base morais, para poder criar essa ambiência, né? Sabem eles que não devem abordar o mundo espiritual, quem? Os médios. Claro, orientação. O mundo espiritual, sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará. O que outorgará? Lhes dá o direito, significa isso. A possibilidade de atrair companhias edificantes e por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem, ou seja, a ambientação. Tudo no mundo é sintonia. Para criar sintonia com os benfeitores espirituais, há necessidade dessa apaziguamento, dessa preparação, dessa ambientação, né? E lá eu nos inclinávamos à indagação, contudo, a respeitabilidade do recinto impunha o silêncio. Ou seja, se chegou em Hilário e André Luiz, curioso como você, que vai pergunta, mas entenderam que o momento não era esse. Ele estava no momento de ambientação, criando sintonia com os benfeitores espirituais, em prece, então não era homem para pergunta, nem coisa nenhuma. Aulus armou o psicoscópio, o objetivo não era esse, era demonstrar como é que funcionava, armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Você, Aulus, disse, eu vou ligar agora e vocês vão ter uma compreensão do que eu falei a respeito do psicoscópio. Ele vai traçar um perfil aqui do ambiente, certo? Disse ele. Preste atenção, que eu vou ligar.
Chegada a minha vez de usá-lo, diz André Luiz, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Ou seja, ele tinha uma compreensão teórica, quando viu na prática, ficou mais assombrado ainda. Sem necessidade de esforço mental, de pronto ele notou que todas as expressões da matéria física assumiram diferentes aspectos, destacando-se a matéria do nosso plano. O que ele quer dizer com isso? Para onde ele focava, ele via não só para a parede, ele via a parede, mas via a energia que estava na parede. Ele conseguia enxergar tudo isso, porque o psicoscópio trazia isso. Não só a matéria, focava na mesa, via lá as energias na mesa, e do médio, então, via a metade do médio. Então, ele ficou impressionado com essa amplitude de informações que trazia. Teto, disse ele, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de corrente de força. Ou seja, você tinha uma visão muito mais além, não só da matéria, mas o que estava envolto nele. É muito comum verificar a matéria ficar impregnada com as energias que usou naquele momento. Ele conseguia enxergar tudo isso. A emitir baixa, ou seja, sem brilho, claridade. A coisa inanimada não tem um brilho maior, mas você via lá, além da matéria, brilho, né? Detive na concentração dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estritamente associados entre si. Ou seja, ele, depois de ver a parte material, para não dizer que também conseguia enxergar a matéria que estava impregnada nelas, aí focou nos médiuns que estavam na casa, esse grupo de médiuns, né? Focou lá. E notou que eles estavam muito harmoniosos, todos em preces entre si, criando uma corrente mais para iniciar o trabalho, né? Pelos vastos, pelos vastos círculos radiantes emitidos pela cabeça deles, que eles nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Você ficou impressionado com a quantidade de luz divina. Opalino esplendor, esplendor significa essa profusão de energias que é emitida pela mente dos médios que estavam ali. Ficou muito impressionado com a quantidade e com a beleza, com a pureza das energias emanadas daquelas mentes, né? Tive a impressão, disse ele, Sandra Luiz, de fixar em torno do apagado bloco de mesa, ele também focalizou a mesa, que estava de lado, a mesa semi-obscura, era matéria, né? A que se reduzir a mesa uma coroa de luz solar, ou seja, ele ao lado que estavam todos na mesa. Eu vi que da mesa seria uma luz ali, uma luz sem brilho, baça, como a gente chama aqui, né? Mas os médios ficou impressionado a quantidade de luz, a profusão de luz divina extraordinária que emanava da mente dos médios que estavam ali em oração, em prece, para se conectar com o mundo espiritual, né? Parecia uma coroa de luz solar, disse ele. Uma coroa que irradiava de todos os médios, juntos, uma coroa, envolvendo todos eles, né? Formada por 10 pontos característicos, mandados pela mente de cada um, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual nos amigos de oração. Mostra de forma muito objetiva essa informação o equilíbrio do grupo. Né? Se tivesse alguém em desequilíbrio, estaria emitindo menos luz. Mas se todos estavam ali emitindo luz e faziam um grupo fantástico, uma auréola de luz, é porque todos estavam numa faixa vibratória parecida, né? O grupo era equilibrado. A primeira conclusão que se tem é essa, né? Desse colar, de luz solar envolvendo os médicos que estavam ali, envolto dele um colar, uma coroa de focos dourados, alongavam-se, olha que informação interessante, alongavam-se antena, a extensa faixa de luz violeta. O que quer dizer? Envolto deles, das mentes dele, tinha um colar de luz solar, belíssima, né? Que diz aqui, radiante, de luz solar radiante. Fantástico. Depois dessa luz solar, ainda tinha outra faixa, tipo a luz violeta, que se superpõe a ela. E tinha uma outra faixa terceira, que era luz alaranjada. Imagine só, uma luz bem dourada, que foi com o sol, uma segunda luz violeta, uma terceira alaranjada. Tinha várias faixas dessa luz, mostrando o foco da luz imensa na cabeça deles, né? A espraiar-se em tonalidades diversas, além dessa, tinha outras tonalidades, que no momento não pude identificar, de vez que a minha atenção, de Sandra Luiz, estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequenos sóis emanados uns ao outro. Ou seja, o que quer dizer com isso? De todas aquelas mentes emanavam aquele, como fossem pequenos sóis, e juntos formando uns aos outros, mostrando
mostrando, na verdade, como eles estavam todos absolutamente identificados com os outros, o equilíbrio e a sintonia entre eles, né? A atenção estava presa aos cinco rostos figurantes, visivelmente unidos, que estavam profundamente harmonizados uns com os outros, entre si, à maneira de 10 sóis emanados uns dos outros. Faziam uma auréola desses 10 sóis, né? Reparei que sobre cada um deles, de André Luiz, se ostentava uma auréola de raios verticais. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte, que olhando para a cabeça deles, tinha uma auréola em cada cabeça deles, mas era como se fossem antenas. Olha só, raios de coroas, raios quase verticais, como se fossem antenas emanadas daquela cabeça, todos com uma cor, como se fosse de ouro, de sol, né? Os raios quase verticais, pungentes e imóveis, ou seja, se movimentava, aquelas tipo antenas se movimentavam. Por que se movimentavam? Quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Olha que interessante. De cada mente dos médios, era como se fossem antenas, fazendo uma auréola que se movimentavam. E qual a finalidade disso? Eles vão explicar. Sobre essas coroas de cada um dos médios, 10 médios, que se particularizavam, ou seja, um com mais, outro com menos, cada um tinha suas peculiaridades, de companheiro a companheiro, caíam, olha que coisa interessante, gente, caíam do alto, como se fosse o quê? Exatamente uma resposta do alto às preces que estavam sendo postas. Caíam do alto, abundante jorro de luminosidade estelar, ou seja, era a resposta da prece. E esse jorro de claridade estelar jorrava e era captado por essas antenas, olha que interessante. Que tocando as cabeças ali emanadas, pareciam suaves correntes de força que se transmutavam em pétalas, ou seja, modificavam esses raios em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam, sendo recepcionada por aquelas antenas. Coisa interessante. Em miríades, ou seja, em profusão de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos. Se essas pétalas caíam, ficavam gravitando entre as antenas, né? No meu momento, ao redor dos cérebros em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que ele dava ali. Ou seja, todos eles estavam fazendo prece, e aí criou essa conexão com o alto, fantástica, e essas antenas que gravitavam como fosse uma auréola, com essas antenas iluminadas, a resposta do alto começou a cair o jorro de luzes, como fosse pétalas que giravam em torno dessas antenas e eram recepcionadas por eles. Ficou interessante. Custodiando a Assembleia, como assim custodiano? O nome do livro não é dos domínios da mediunidade? Claro que uma equipe mediúnica dessa, com altas capacidades de recepção, tem que ter uma coordenação forte. Quem custodia, quem coordena esse trabalho. Então, custodiando a Assembleia dos 10 médios, permaneciam os mentores espirituais presentes. Claro, os benfeitores espirituais que estavam em harmonia com eles, cada qual irradiando luz que lhe era própria. Claro, muito mais luz do que certamente os médios que estavam ali, né? Admirado de André Luiz, porém, com os irmãos da esfera física, os médios estavam ali, recebendo luz fantástica, e a se revelarem tão afins, tão harmoniosos, significa isso, em grupo, todos com harmonia, imensos uns com os outros. Na onda brilhante em que se reuniam, eu perguntei então a Aulas, escuta, Aulas, amigo, esses companheiros que estão aqui, esses 10 médios, são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? A pergunta é essa, né? Não, certamente está habilitado, mas a resposta de Aulas foi nesse sentido. Não, meu amigo, não. Aí Raul disse, deu morado. Não, meu amigo, achamos-nos ainda muito longe de semelhante apostolado. Quando diz achamos, significa que ele, Aulo estava dizendo também, não, nem eu sou, nem você é, nem Hilário é, e muito menos ele. Então, muito distante de sermos seres iluminados. Não, né? Apóstolo, não. Vimos aqui, na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos, de boa vontade. Eram 6, 10 meses de boa vontade. Ou seja, eles estão no caminho da evolução. Estão se equilibrando, se harmonizando, etc, etc. Naturalmente, são pessoas comuns, que comem, bebem, vestem-se e a presença na Terra, sob o aspecto vulgar das criaturas, na vida normal de cada um. No entanto, trazem a... Olha o detalhe trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé viva e expressam a expressar-se em amor pelos semelhantes. Ou seja, eles estavam exatamente irmanados com o propósito daqueles benfeitores que estavam ali, o propósito da casa, estavam com equilíbrio, estavam em harmonia com os benfeitores espirituais, com a fé verdadeira e um amor imenso, uma renúncia imensa, um desejo de fazer o bem,
aos que procurassem ali, quer seja encarnados ou desencarnados, que buscavam eles para receber alívio ou orientação no plano espiritual. Assim, quer dizer, procuram. Aí, olha, a aula explicando por que que eles têm essa capacidade. Porque procuram disciplinar-se. Ou seja, como assim? Procuram, então, a disciplina alimentar, física, mental, né? Se alimentar adequadamente, estudar, ler, exercitam a renúncia. O que é a renúncia, gente? É você esquecer de si para pensar e ajudar o próximo, né? Cultivam a bondade constante, se praticam. Ou seja, essas criaturas eram pessoas que cumpriam os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Exerciam a renúncia, cultivavam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem que faziam e no estudo. Você é aquela história, aquela que foi dito lá atrás por Aulos e também por Albério. Há que ter disciplina, há que crescer-se na moralidade para criar as condições de receptividade e, ao mesmo tempo, no estudo. Que eu estudo é que essa parte intelectual é fundamental para que, na verdade, consigam receber as mensagens dos benfeitores espirituais, tenham capacidade de assimilar as informações que chegam. Não basta ter só a parte da moral, que é importante, mas também o estudo é fundamental para que você consiga ter receptividade dos conteúdos sublimes que chegam. Olha que interessante. E no estudo, nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental, ou seja, na verdade, eles construíram, na verdade, eles conseguiram progredir e chegar a esse patamar, pela disciplina, pelo amor, pela renúncia e também pelo estudo, né? Hilário, que se utilizava do psicoscópio, alguém estava usando ele lá, né, Maria Luísa, em primeiro lugar, alegou com deslumbramento que uma criança encantada, disse ele, mas escute lá, e a luz? Essa luz que cai, essa luz toda. A matéria que conhecemos no mundo transfigurou, ou seja, é uma luz completamente diferente. Estou vendo aqui algo transmutado, diferente da luz que verifica-se tal. Aí ele falou, tudo aqui se converteu em claridade nova, disse ele. O espetáculo é magnífico, dizendo Hilário. Nada de estranheza, disse Laulos, bondoso. Você não sabe, você é médico, sabe, que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com oscilação por segundo pelo coração, o tempo todo está gerando energia, pulsando, mandando energia para todo o corpo, né? Ignora, porventura, você, Hilário, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energia? Todos nós emitimos. Todos os seres vivos emitem energias. Todos os seres animados emitem energia. Só os animais que não, né? Enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas, todos nós emitimos. Em nos reportando, disse ele, aos nossos companheiros, explicando aos competentes médios, possuímos neles almas regularmente evolutivas, que estão no processo evolutivo, evoluído, estão progredindo no estudo, na renúncia, no amor, etc., em apreciáveis condições vibratórias, criadas pela conquista de cada um deles, pelas vitórias contra as próprias sombras interiores, estão avançando, estão evoluindo, né? Pela sincera devoção ao bem, com esquecimento de seus próprios desejos, que é renúncia, né? Na hora que você esquece de você, para estar lá na instituição, colocando-se a serviço do próximo, encarnado ou desencarnado, estudando, etc., você começa, na verdade, a conquistar essa felicidade, conquistar essa capacidade de ter sintonia com os benfeitores espirituais, porque, na verdade, você está bebendo na mesma fonte, digamos assim, né? Você está se capacitando, criando as condições para que esse contato aconteça, né? Porém, disse Aulas, podem eles, os médicos, desse modo, projetar raios mentais, porque eles só dá o que tem, não é isso? Eles dentro deles já conquistaram essa higiene mental, essa capacidade mais elevada. Portanto, eles emitem raios com mais capacidade de receptividade dos benfeitores espirituais. Por isso que cria sinonia. Ele está dizendo isso. Pode, desse modo, projetar raios mentais em via de sublimação, que está em processo de progresso, de sublimação, de evolução, assimilando correntes, se recebendo, eles dão e recebem, criando a sintonia, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de vida de cada um, né? De que são dínamos comuns, ou seja, os raios que a gente emite de vida de cada um, já é emitido e já é mais purificado, consegue receber de volta a sintonia dos benfeitores espirituais, que enriquece esses raios. Por isso, quando você faz a prece e você consegue se iluminar, criar sintonia, vem aquelas energias sublimes caindo, enriquecendo, que são as energias, que os raios que vêm dos benfeitores espirituais, enriquecendo os seus raios, fortalecendo você, de sorte que consiga com você, fortalecido, consiga beneficiar o próximo. Raios vitais,
Perguntou Hilário. Faminto de conhecimento. Sim. Para maior limpidez da definição, disse Aulus, chamemos-lhe esses raios vitais e raios ectoplasmáticos, disse ele, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos, da questão do ectoplasma. Nós sabemos da questão da materialização de espírito, é a doação de ectoplasma que sai do interior da célula, etc., que são, que são inalados, exalados dos ouvidos, da boca, enfim, do nariz, etc., criar a possibilidade da materialização, a doação de ectoplasma, né? Então, esses raios que ele está falando é o mesmo. A gente fala de raios vitais, é isso. Cada médico com essa capacidade, que cada um só dá o que tem essa possibilidade de doar raios ectoplasmáticos, disse ele. Unindo nossos apontamentos à nomenclatura tal. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos. Todos nós temos raios ectoplasmáticos. Alguns mais sublimados, naturalmente, outros menos, depende do estado evolutivo de cada um, não é? E com eles, com quem? Com que ele está falando? Com esses raios vitais ou ectoplasmáticos, que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. A lagarta não transforma na borboleta, é a mesma ideia. Diz, olha, todos seres vivos têm, alguns mais sublimados, outros não. E é ainda esses raios, e ainda na base dele, desses raios ectoplasmáticos, que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Nós estudamos isso lá atrás, no próprio livro Missionário da Luz, que, na verdade, é a doação de ectoplasma por parte do médium, cria essas possibilidades, mas não só com isso, há também a doação dos outros médios que também estão no local, e também até de energia da natureza. Nós vimos isso lá no livro, explicando como é que se dá a materialização. Um conjunto de energias que são postos, que são utilizados e depois são devolvidos, nós vimos isso lá, né? Que cria a possibilidade da materialização mediúnica. Porquanto, disse Aulus, os sensitivos, os médios encarnados, que os favorecem, os que têm essa capacidade, que têm a mediunidade ostensiva na materialização, libertam essas energias com mais facilidade. Claro, aqueles que têm efetivamente missões nessa área, como Peixotinho, fantástico, Chico também tinha, são raros os médios de materialização. Alguns têm, né? Cada um de nós temos, mas só aqueles que desprendem com mais facilidade são aqueles que efetivamente têm uma missão na mediunidade. Nem todo mundo pode materializar espírito, é uma coisa muito rara e hoje em dia é um fenômeno cada vez mais raro, né? Todas as criaturas, disse Aulus, porém, guardam-nas consigo. Todos nós temos, né? Emitindo-as em frequências que variam em cada uma, dependendo do estágio de cada um, evolutivo, certamente, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Ninguém sai por aí materializando nada, não é assim que funciona. Nós temos dentro de si. Que há até uma possibilidade, se algum comparecer numa sala mediúnica onde há materialização, de auxiliar também de alguma sorte na doação dessas energias, como a gente está acostumado a ver nas salas mediúnicas, tem os médios que dão apoio, que a manifestação espiritual não acontece com aquela criatura, mas são os médios de apoio, que também dão energias, criam a ambiência, fazem prece, etc, etc, etc. Né? Muito bem, consigo. Emitindo, tarará, da conformidade das tarefas do plano da vida. Então. E otimista, disse Aulus, acrescentou, o estudo da mediunidade, em conclusão, disse ele, o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente. Ninguém pode estudar a mediunidade sem estudar a mente, com o seu prodigioso campo de radiações. Que radiações são essas, gente? Ondas eletromagnéticas, tem a parte elétrica e também tem a parte magnética, a doação de energias, né? Nada, ninguém pode estudar a mediunidade sem estudar a mente, sem compreender, por exemplo, que a mente tudo é controlado pela mente. Inclusive, eu estou falando com vocês aqui porque minha mente está determinando o quê? Nós temos três campos, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo de carne, que é uma mera roupagem grosseira, né? E o perispírito é o telefone que toca, é o intermediário entre o espírito e o corpo de carne. E a mente
grosseiramente também falando, é, digamos assim, a parte pensante do espírito que coordena. Já vimos também lá no outro livro, no Missionário da Luz, que a pineal tem um papel fundamental dessa comunicação da mente e a parte do cérebro em que comanda toda a parte do corpo, inclusive a questão das manifestações espirituais. A pineal, ou a epífise, a mesma, no mesmo nome, é fundamental nessa coordenação através da mente, que manda ordens para o nosso corpo, coordena, manda sangue, tarará, orienta toda a parte do corpo. A pineal tem um papel importantíssimo. Nos próximos capítulos vamos estudar a importância dela também, né? Sobral vai falar um pouco sobre isso. Então, a ciência dos raios imprimirá, disse ele, Aulus, em breve, grande renovação nos setores culturais do mundo, quando tivermos uma compreensão melhor sobre isso. Aguardemos o porvir futuro, disse ele. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos alegremente. O que é que significa isso? Aí que eu volto a dizer a didática fantástica de André Luiz. Ele mostrou aquele ambiente, mostrou a fase pré-trabalho, mostrou todo o potencial, fez um diagnóstico da capacidade que tem os médicos, ser medianeiro entre os dois planos, fez o diagnóstico, que não teria sentido já chegar e começar a analisar o trabalho realizado em si, não. Ele foi primeiro ver as condições, traçar as possibilidades do grupo, para mostrar que a mediunidade com Jesus pressupõe médios equilibrados, médios com renúncia, com amor, que cumprem, que vivenciam os pressupostos do Evangelho e, ao mesmo tempo, para poder eles terem sintonia com os benfeitores espirituais. Tá certo, meus amigos queridos? Então, hoje estudamos só um capítulo que o assunto é tão rico e tão importante que vale a pena a gente estudar com muita calma esse estudo, esse livro com mais paciência, tá bom? Então, queria saber se vocês têm alguma dúvida do conteúdo que foi colocado, estamos aqui à disposição, agradecer carinhosamente a companhia de vocês e convidar-nos para juntos estarmos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, ótima semana.